Pastores devem ser remunerados financeiramente? A questão sobre remuneração de pastores é frequentemente debatida no meio cristão, com opiniões variando desde a completa negação de qualquer pagamento até a defesa de grandes salários para líderes espirituais. Como cristãos reformados, nossa abordagem deve ser bíblica, buscando compreender o que as Escrituras ensinam sobre este tema, sempre à luz do contexto da teologia reformada. Essa exposição explorará ao fundo o ensino das Escrituras sobre o sustento financeiro dos pastores e líderes e responderá à pergunta: é bíblico que pastores recebam salário? No Antigo Testamento, Deus instituiu que os levitas e sacerdotes que se dedicavam exclusivamente ao serviço no templo fossem sustentados pelo povo de Israel. Nós vemos isso lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Os levitas não tinham herança de terras, porque sua porção era o Senhor. Deuteronômio 10, versículo 9. O dízimo foi instituído como uma forma de sustento para eles, já que estavam dedicados ao serviço do Senhor. Isso demonstra um princípio claro: aqueles que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor são sustentados pelos recursos do povo de Deus. E Jesus afirma esse princípio lá no Novo Testamento, referente ao sustento dos líderes espirituais, em Mateus capítulo 10, versículo 10, quando ele enviou os discípulos em missão, e a ele instrui eles: o trabalhador é digno do seu alimento. Esse ensinamento aponta para a necessidade de obreiros do Evangelho serem supridos por aqueles a quem ministram. Encontramos nas Escrituras um ensino apostólico sobre a remuneração dos pastores. O apóstolo Paulo aborda diretamente a questão do sustento financeiro em várias passagens. Em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14, ele escreve o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar tira do altar o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo baseia seu argumento no modelo do Antigo Testamento e no mandamento de Cristo, indicando que os pregadores do Evangelho têm o direito de serem sustentados financeiramente. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, Paulo vai afirmar o seguinte: os presbíteros que lideram bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi que debulha, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui, dupla honra é amplamente interpretada como respeito e remuneração. A citação de Paulo, de Deuteronômio 25, versículo 4, e Lucas 10, versículo 7, reforça a ideia de que o trabalho pastoral é digno de sustento financeiro. Porém, temos as motivações e os perigos do dinheiro na obra de Deus. Primeiro é o perigo da ganância. Embora o sustento financeiro seja bíblico, o Novo Testamento alerta contra a ganância e o abuso financeiro por parte de líderes espirituais. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo exorta os pastores: pastoreiem o rebanho de Deus, que está sob os seus cuidados, não por ganância, mas com o desejo de servir. Além disso, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Ou seja, os líderes espirituais devem ser cuidadosos para não fazer do ministério um meio de enriquecimento. Segundo, a prioridade do chamado ministerial. Um pastor não deve estar no ministério motivado pelo dinheiro, mas sim pela chamada de Deus. Jesus descreve o verdadeiro pastor em João 10, dos versículos 11 ao 13, como alguém que dá sua vida pelas ovelhas, em contraste com um mercenário que abandona o rebanho. Temos princípios práticos para a remuneração pastoral. A generosidade da igreja, a primeira delas. A igreja local deve ser generosa e justa no sustento de seus pastores, reconhecendo que eles se dedicam ao cuidado espiritual, ao ensino da palavra e à liderança do rebanho. Isso é uma demonstração de gratidão e obediência ao ensino bíblico. Segundo o princípio prático, a transparência e responsabilidade. A administração financeira da igreja deve ser feita com transparência, garantindo que os recursos usados sejam de forma sábia e ética. Os pastores devem receber o suficiente para viver dignamente, sem luxo excessivo ou carência. E por último, podemos citar, referente ao nosso contexto cultural e econômico. A remuneração pastoral pode variar dependendo do contexto cultural e econômico. Em algumas situações, pastores podem trabalhar em um ministério bivocacional, como o próprio apóstolo Paulo fazia ao confeccionar tendas, lá em Atos 18. Isso, porém, não é ideal, já que pode limitar o tempo e a energia do pastor para o ministério. Bem, algumas respostas às críticas comuns, como por exemplo, o pastor deve confiar em Deus e não depender de salário. É verdade que todo cristão sim deve confiar em Deus, mas isso não anula o ensino bíblico de que o povo de Deus é responsável por sustentar aqueles que ministram a palavra. Em Filipenses 4, 16 ao 19, Paulo expressa gratidão pelo sustento recebido dos filipenses, afirmando que Deus suprirá as necessidades deles em retorno. E também, quando dizem o ministério é um chamado, não uma profissão, estão completos de razão. O ministério é sim, de fato, um chamado. Mas isso não significa que os pastores não devam ser sustentados. A dedicação exclusiva à obra do Senhor exige tempo, energia e recursos, o que torna o sustento necessário para que o pastor cumpra a sua vocação. A Bíblia é clara: pastores devem ser remunerados financeiramente. Isso não é uma questão de luxo ou privilégio, mas de reconhecimento e obediência ao princípio bíblico de sustentar aqueles que se dedicam ao ensino da palavra e ao cuidado do rebanho. Contudo, o dinheiro nunca deve ser a motivação principal de um líder espiritual, e a administração dos recursos da igreja deve ser feita com transparência e sabedoria. Como cristãos reformados, seguimos o ensino das Escrituras, confiando que Deus usa a generosidade do seu povo para sustentar aqueles que Ele chamou para liderar a igreja. Que sejamos fiéis à palavra, cuidando de nossos pastores com generosidade e gratidão, enquanto eles se dedicam a cuidar de nossas almas. Se essa exposição te edificou, curte, deixe seu comentário, compartilhe e inscreva-se no canal.